4T Protagonistas Capítulo 13. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. A pequena estreia na Coreia terminou. Foi transmitido ao vivo pela internet e a maioria dos espectadores eram coreanos devido ao fato de que 13 dos 14 caçadores e prospectos eram coreanos. No entanto, após o incidente, vídeos da estreia começaram a se espalhar pelo mundo. As razões eram simples. Ocorreu um fenômeno de mutação de masmorra no qual uma masmorra Rank C foi atualizada para S. Um aspirante a caçador que fingiu despertar como um super-humano por doping de éter. Mesmo com esses problemas, eles conseguiram limpar a masmorra Rank S com apenas 14 pessoas. Se você olhar para cada problema separadamente, a resposta teria sido apenas, outro incidente como esse aconteceu. Mas quando você combinou as duas coisas, tornou-se um assunto quente. Primeiro, tópicos sobre a ascensão e queda do trainee Rank C. Lee Yeon-jun. Lee Yeon-jun, a primeira pessoa a finalmente despertar como um super-humano através de trabalho duro e diligência. Tendo feito sua estreia como um super-humano Rank C, muitas pessoas ao redor do mundo já estavam familiarizadas com ele. Mesmo que ele não tenha superpoderes, o mundo estava cheio de pessoas que realmente queriam ser caçadores, e então Lee Yeon-jun se tornou seu raio de esperança. Mas era tudo uma mentira. Lee Yeon-jun, o que há com seu braço? Assim que a voz do homem foi ouvida no vídeo, a câmera girou para o braço do homem. Era um sinal claro de doping com éter. As pessoas ficaram chocadas e lamentaram. Quanto mais alta a estrela, maior o impacto da queda. Não apenas isso, Lee Yeon-jun perdeu o controle de si mesmo devido à raiva de ter seu segredo revelado, o que acabou levando ao pior efeito colateral possível da droga, o envenenamento de mana. Logo depois, o vídeo mostrou Lee Yeon-jun perseguindo um caçador chamado Yoo Seldon. Então tudo ficou uma bagunça, e a gravação terminou com as palavras livres da câmera. Os detalhes do segundo tempo não foram divulgados. No entanto, há apenas um ponto importante. Os 13 caçadores e estagiários enfrentaram o poder do mutante Rank e do chefe da masmorra Rank S sem uma única morte e venceram. Nesse caso, outra questão surgiu sobre como isso havia sido feito. Era natural que o nome Jang Eun-suk, que tinha o posto mais alto entre os 7 caçadores veteranos, fosse mencionado. As masmorras Rank S exigiam pelo menos 3 super-humanos S e pelo menos 20 super-humanos A para apoiá-los. Então, a conclusão é que o S. Jang Eun-suk era melhor do que as pessoas pensavam. Era normal concluir isso. Mas não era isso. Foi a liderança perfeita do caçador Rank F ou Seldon. Isso é o que todos os caçadores que sobreviveram, incluindo Jang Eun-suk, disseram. Sem a estratégia e o conhecimento de Yoo Seldon, eles não teriam sobrevivido. Na verdade, ele apoiou seu trainee Rank D sem muita presença ao longo do vídeo, mas só começou a mostrar sua presença no momento em que a mutação da masmorra ocorreu. De certa forma, era semelhante a um atleta profissional assistindo a um jogo de futebol em silêncio, depois ensinando os alunos assim que entrava em campo. Ele imediatamente tomou a autoridade de Jang Eun-suk e até ignorou as ordens do quartel-general para que pudesse liderar decisivamente o grupo com segurança. Ninguém sabia como isso aconteceu, mas Yoo Seldon foi o primeiro a perceber o estado perigoso de Lee Yeon-jun e como aproveitá-lo para subjugar ambas as ameaças. Yoo Seldon, seu desgraçado. Não foi apenas há alguns dias que você recebeu alta do hospital. Fim de tarde. Aeroporto Internacional de Incheon. Tailonine, sentada de pernas cruzadas em um banco em um ponto de ônibus ao ar livre, enrolou o cabelo enquanto olhava os artigos em seu smartphone. Estou feliz que você ainda esteja ativo. Todos que passavam olhavam para ela. Certamente, a aparência de Tailonine pode ser chamada de única. Cabelo curto prateado, pupilas douradas, 9 piercings nas orelhas. Um vestido levemente exposto que não era adequado para o clima frio atual e um rosto feroz, mas bonito, juntos formavam uma aparência marcante. Não é a caçadora Rank S,
Tailonine. O quê? Aquela que está ativo na Europa. Uau! Impressionante. Ela é tão bonita. Devemos tentar falar algo. Ela fala inglês? Tailonine virou a cabeça bruscamente enquanto as pessoas ao seu redor começaram a sussurrar em coreano. Então, ela falou em coreano claramente. O que você está olhando? Vaza. O quê? Você entende coreano, não é? Qual é o seu problema? O transeunte descontente se apressou em seu caminho depois de ver os olhos ferozes de Tailonine. Depois que eles saíram, Tailonine voltou para seu smartphone. Declaração da Guilda Lostidai sobre o envenenamento de Mana. Vírgula. Novo escândalo em Lostidai. Negação total do mutante. A gigante guilda coreana Lostidai, aos poucos, foi vacilando. Foi muito interessante para ela porque não muito tempo atrás foi onde Seldon foi estrangulado como um escravo. Bom, seus pequenos bastardos. Claro, Lostidai era uma guilda gigante e não foi muito prejudicada por apenas alguns escândalos. Mas por alguma razão Tailonine ficou muito feliz que Lostidai foi abalada um pouco. Tailonine levantou-se de um salto, espreguiçou-se e logo sorriu. Teria sido ótimo se ela pudesse ajudar Seldon, mas foi difícil vir para a Coreia com o número de casos que ela teve que lidar. Faz muito tempo desde que saímos para uma caçada juntos, então vou perguntar a ele enquanto não estiver em uma guilda. Sublinhado Bron. O saco de areia, que foi atingido por meus punhos, acabou se abrindo. Com minhas mãos na parede, eu ofegava enquanto meu corpo inteiro tremia de excitação. 3 dias após a masmorra Rankess eu tenho experimentado minhas habilidades e agora posso dizer com segurança que minha habilidade física finalmente chegou ao rank e todo o meu corpo está transbordando de energia. Este é o poder ganho através do nivelamento. Além disso, cancelei Yeonjun com sucesso e consegui roubar um talento e uma habilidade dele. O talento de Lee Yeonjun desprivado. Foi absorvido. Meu rosto azedou quando vi esta mensagem. A habilidade Atenção, a mais, de Lee Yeonjun foi absorvida. Então, eu estava cheio de grandes expectativas quando vi esta mensagem. Atenção! Quão poderoso Lee Yeonjun se tornou através dessa habilidade? No entanto, como esperado, não era uma habilidade normal. A habilidade foi criada torcendo à força o clichê do mundo. A aquisição da habilidade Atenção, a mais, foi cancelada. Então, quando fiquei desapontado porque pensei que tinha perdido uma chance. Sob a influência do clichê, você pode escolher um talento ou habilidade para absorver, exceto a habilidade cancelada. Em outras palavras, não foi desperdiçado. Em troca de não ser capaz de absorver uma habilidade que o protagonista tinha, me foi dada a opção de escolher uma habilidade ou talento. Isso não seria ótimo se acontecesse todas as vezes no futuro. Com tal pensamento, verifiquei a lista de habilidades e talentos que Lee Yeonjun tinha. Talentos desprivado. A. Tricô. B+. Beleza. C. Estudo. D+. Encanto. D. Juventude. I. Flexibilidade. F. Habilidades Berserk. S+. Atenção. A+. Esteroide. B. Passos leves. B. Respiração do guerreiro. E como esperado, ele tinha várias habilidades e talentos. Realmente, eu não posso acreditar que ele tinha todos esses talentos. Tipo, para que serviu o talento de tricô? Para ser honesto, minhas mãos tremiam olhando para Berserk. S+. Superpotência Rank S foi também uma superpotência na categoria de efeito colateral, que tem um poder inigualável. No entanto, o efeito colateral não pode ser controlado e é uma desvantagem fatal não poder ativá-lo quando quero, além de perder minha razão quando fizer. O que significava uma faca de 2 gumes muito afiada. Em vez disso, eu queria uma habilidade que fosse imediatamente benéfica. Depois de muito pensar, escolhi esta. A habilidade Passos Leves, D, foi absorvida. Uma habilidade que tem um alto potencial de crescimento e pode complementar meus movimentos lentos. Era uma habilidade de série de movimento. Os superpoderes podem crescer através do treinamento,
mesmo que comecem com uma classificação baixa. Claro, muitas vezes fui bloqueado pelos limites do meu talento, mas agora não preciso mais me preocupar com isso. Então eu corajosamente absorvi uma habilidade de baixo nível. Esteroide e Berserk seriam as melhores escolhas agora, mas é melhor construir uma base sólida para o futuro do que ficar cego por ganhos de curto prazo. Com isso, obtive uma habilidade adequada. Então fiquei satisfeito. De repente, uma mensagem apareceu. Talento e intuição Aedes privado ressoaram. A habilidade sexto sentido, F, foi criada. Do nada, meus talentos ressoaram e uma nova habilidade foi criada. Isso também era uma habilidade que eu precisava muito. Já houve alguém que experimentou dois talentos ressoando um com o outro? Talentos eram algo com que as pessoas nasciam. A menos que haja uma maneira de absorver os talentos de outras pessoas. Sempre tive uma boa intuição. Quando senti que ia morrer, ou quando veio uma crise real, ou quando senti que algo estava errado. Foi só quando comecei a caçar protagonistas que percebi que esse era o meu talento. Intuição. Talento. Então desprivado. Foi ganho. Agora você pode sentir coisas que os cinco sentidos não podem. Embora a classificação ainda fosse baixa e eu não conseguisse sentir nada bem, estava tudo bem. Não tinha escolha a não ser evitar monstros com antecedência, mas agora melhorei minha habilidade. Além disso, o nível do caçador de protagonista havia subido. Ao caçar com sucesso 3 protagonistas, o nível do caçador de protagonistas aumentou em 2. Aumentou o limite de peso para 30 kg. A partir de agora você pode entender o fluxo da história do protagonista. Quaisquer mudanças que o protagonista fizer no enredo de seu mundo, você poderá sentir. Para ser honesto, eu não sei o que isso significa. Eu apenas pensei que deveria ser uma coisa boa se ele tivesse subido de nível. Janela de status. Nome, ou pseudão, nível 27, atributos, força, 25 vigor, 24 agilidade, 26 vitalidade, humana, 12 talentos, esgrima, a mais, intuição, desprivado, atirador de elite, C, caça, D, cozinhar, D, habilidades, caçador de protagonista NVL. 2 esgrima branca, S, passos leves, D, sexto sentido, F. Francamente falando, isso foi o suficiente para eu viver minha vida tranquilamente, mas eu não tinha intenção de parar por aqui. Alguém se aproximou de mim enquanto eu estava limpando o saco de areia quebrado depois de verificar minha habilidade. Virando minha cabeça, Celeste estava em suas roupas casuais. Foi uma surpresa porque só a vi de uniforme e terno. Um vestido pêssego sob um casaco de visão e meia preta esticada abaixo dele. Vendo seu cabelo bem trançado e maquiagem leve, ela parecia estar se preparando para algo. Está indo a algum lugar? Quando eu estava pensando nisso, ela com um olhar mal-humorado falou. Vamos comprar seu equipamento. O quê? Isso mesmo. Acabei de me lembrar que me deviam 3 equipamentos de segunda série por ajudá-la como caçador sênior. Mas, preciso ir com você? Então Celeste fechou os lábios, contemplou alguma coisa e logo assentiu. Sim. Sério? Que eu saiba, não era assim. Em primeiro lugar, até os vouchers de um workshop podem ser enviados por telefone. Se eu apenas pressionar um botão no meu smartphone para enviar a solicitação, tudo ficará bem. Mas com uma voz bem determinada, eu não posso ir sem você. Foi o que ela disse. Então no final eu não tive escolha a não ser ir. A propósito, era do 2º grau. Embora não seja tão bom quanto costumava ser, ainda era 10 a 20 vezes mais caro que o equipamento de 3º grau que estou usando agora. Espere um minuto. Com esses equipamentos, não seria possível caçar protagonistas únicos. Por exemplo, um mago. A magia ainda era uma habilidade desconhecida para mim, e eu sabia muito pouco, mas não seria por muito tempo se eu tivesse tempo suficiente. Já vi o suficiente de como os magos lutaram quando eu cacei a espada sagrada no outro dia. É só que não entendo muito de magia.
Havia uma grande possibilidade de que eu não seria capaz de usar a habilidade, mesmo se obtivesse uma. Significa que não preciso apenas de habilidades mágicas, mas também de talento. E eu tinha visto a oportunidade perfeita mais cedo. Número sublinhado estudante sublinhado acabou sublinhando sendo sublinhado um sublinhado gênio sublinhado na sublinhado magia número fantasia número regressão número academia número harém um protagonista com hashtag gênio. Ele exalava o cheiro de talento. Por isso, enquanto comprava equipamentos com Celeste, também finalizava a última preparação para caçar um mago. Protagonistas capítulo 14. Há um beco muito especial no distrito de Yongsan. Este beco foi o lar de muitas oficinas. Nos últimos 30 anos, o desenvolvimento da Ether abriu caminho para novas tecnologias. Por isso, o trabalho de ferreiro foi revitalizado, e este beco foi a prova disso. De ferreiros de primeiro a terceiro grau que lidavam com bilhões de won de materiais até ferreiros de quarto grau não licenciados que lidavam com mercadorias defeituosas. Eles estavam todos reunidos aqui no Yongsan Ether Shopping Center. Há cerca de 30 anos, este lugar costumava ser um shopping eletrônico, mas desde então mudou para um lugar que lidava com coisas relacionadas ao Ether, e era frequentado por caçadores que não tinham dinheiro, mas precisavam urgentemente de equipamentos. Dezembro. A estação da neve e do tempo frio. Seldon andava de calça de moletom e uma jaqueta preta acolchoada. Havia uma enorme diferença em relação ao traje adequado de Celeste, que caminhava ao lado dele. Os olhos de Celeste brilharam olhando para as fileiras de ferreiros na rua. Eles eram um pouco diferentes dos ferreiros antigos, mas na verdade não era muito diferente se você considerar a ideia de derreter o éter e martelar. É sua primeira vez aqui? Sim, nunca estive aqui antes. Você vai continuar me seguindo, não vai? Seldon olhou para Celeste, que o seguiu até aqui, desconfiado. Eu nunca tinha notado isso antes, mas ela se destacou demais. Comparada a Seldon, que parecia comum em todos os aspectos, Celeste tinha uma aparência excessivamente animada. Não importa o quão comuns os estrangeiros tenham se tornado, seu lindo e brilhante cabelo loiro se destacará não apenas na Coreia, mas também em todos os outros lugares. Mas mesmo com o olhar desconfiado de Seldon, ela o seguiu silenciosamente. Celeste tinha muitas perguntas sobre Seldon. Nome, idade, cidade natal, irmãos, pais, onde você aprendeu esgrima, onde você costuma caçar, qual sua relação com Lostidai, etc. Realmente, era simples curiosidade. Um caçador rank F incomum que tem uma presença mais forte do que até mesmo um S para Celeste, que viu tantos gênios no mundo com tão pouca idade de 17 anos, a existência de Seldon era única. Que tipo de equipamento você usa? A era dos pedidos pela internet. O equipamento não foi diferente. Havia muitos equipamentos excelentes disponíveis nas lojas online. As peças estavam disponíveis a um preço mais baixo e as várias análises permitiram comparar os produtos. Portanto, as pessoas que compraram equipamentos pessoalmente geralmente são divididas em duas categorias. Pessoas com olhos tão perspicazes que não precisam de informações dos outros e pessoas que não sabem de nada. Celeste sabia que não havia muita diferença de preços entre as lojas de Ether e as lojas online. Além disso, os comerciantes sabiam que era impossível conspirar para aumentar os preços. Então ela ficou mais curiosa. Que tipo de olhos um caçador como Seldon tem quando está escolhendo seu equipamento? Existe uma maneira de obter melhores equipamentos? É claro. Todo mundo sabe disso desde que este lugar era uma loja de eletrônicos. Um método que literalmente todos conheciam. Um método que pode ser usado por todos, e por ninguém. Tal é o caso que o método se tornou uma lenda. Seldon entrou no interior do tranquilo shopping eletrônico. Este é Yongsan, também conhecido como o segundo calabouço. Em vez de apostar a vida, eles apostaram sua carteira aqui. Um lugar horrível onde um movimento errado e você pode ser despido. Seldon parou e ficou confiante. Está quieto. É a manhã do dia da semana sem clientes.
Mas por que você parou de repente no meio da rua? Celeste pensou sobre isso, então usou seu dispositivo tradutor em seus ouvidos para traduzir coreano. De repente, Seudong gritou. Interface fotodinâmica Ether 1,20 milhão de o quê? 3, 2, 1. Celeste pensou, que situação louca é essa? O momento em que ela teve tal pensamento. Ei, está em ótimo estado. 1,20 milhão de produtos usados. 1,17 milhão de o quê? Vale pelo menos 1,15 milhão de 1,10 milhão de 1,08 milhão de Ei! Você não tem moral. 1,05 milhão de para essa coisinha. 1,03 milhão de O comerciante hesitou depois de ouvir 1,03 milhão e, como um golpe mortal de Seudão, a transação foi fechada. 1,03 milhão de vendido. Celeste fez uma expressão de isso é ridículo enquanto olhava para Seudão, mas ele ainda não acabou. Oco do Aether Taker 1.200 pés. Lance inicial de 1,20 milhão de Sublinhando Seudão havia comprado mais 12 equipamentos aqui, totalizando 20 milhões de Teria custado entre 25 e 30 milhões de então podia-se ver o quanto ele havia pechinchado. Embora, é claro, Seudão não comprasse coisas aleatoriamente apenas por causa de seu preço. Se houvesse pelo menos uma bala defeituosa, ele reduziria ainda mais o preço ou embalaria mais algumas balas. Ele também verificava os itens no dispensador de éter com muito cuidado e meticulosidade. Depois de comprar todas as outras necessidades, Seudão com um olhar satisfeito, falou. Vamos verificar o equipamento de segundo grau agora. Sim. Celeste, usando um tradutor coreano, foi capaz de entender a conversa entre Seudão e os mercadores, embora de forma desajeitada. Para ser honesta, estava um pouco exausta agora porque não era isso que ela tinha em mente. Então ela não esperava muito quando ele disse que eles iriam verificar o equipamento de segundo grau. No entanto, no momento em que entraram na oficina do ferreiro do primeiro grau, Celeste viu os olhos de Seudão mudarem. Eram os olhos de um caçador veterano olhando para uma fera. Oxi! Depois de ejetar a lâmina de metal de uma lâmina de éter, Seudão sacudiu a lâmina levemente com o dedo. Então, enquanto acariciava lentamente, ele falou. Você não acha que o revestimento de éter é demais? O que está falando? Você não precisa de pelo menos tanto para ser capaz de cortar um monstro. Se isso for ativado por mais de 3 horas, ele superaquecerá e parará de funcionar. Porque o resfriamento dessa coisa é uma merda. Isso é, para torná-la mais portátil. Coisas leves e pequenas estão na moda hoje em dia, mas isso precisa reduzir a vida útil do equipamento. Seudão então pegou todos os equipamentos que o ferreiro tinha e os examinou um por um. Até que finalmente o ferreiro ficou desanimado. No final, ele só comprou uma bala. Por que você comprou isso? Despojos de guerra. O mesmo aconteceu com outros ferreiros. O equipamento era a vida de um caçador. Sem falar na defesa, se as armas não funcionarem corretamente, os caçadores fortes e fracos ficariam indefesos. Celeste, como se estivesse possuída, seguiu o Seudão como um cachorrinho. Ela se lembrou do equipamento que usou até então. O melhor equipamento que a família havia preparado. Ela não sabia porque eles eram bons e só os usava porque lhe disseram que era assim. Coisas que ela nunca soube como seus usos eram apropriados. Agora ela entendeu um pouco. Ela agora sentia que poderia lidar com o equipamento com mais eficiência. Seudão levou mais 12 balas desde então e meio dia já havia se passado, mas Celeste nem percebeu. No entanto, a essa altura, rumores sobre ele se espalharam e os ferreiros começaram a recusar o serviço. Sem serviço, por quê? Eu ouvi tudo. Você nem compra nada e faz todo tipo de merda. Cuidado com o caçador suspeito que anda com uma garota bonita. Os ferreiros do Yongsan Aether Shopping Center já estavam desconfiados deles. Seudão, com um olhar perturbado, assentiu. HM. O que devo fazer quando não vejo nada de que gosto? Vamos verificar outro lugar.
Não há nada que eu possa fazer se os comerciantes se juntarem contra mim. Quando Seldon desistiu e tentou levar seu negócio para outro lugar, Celeste de repente pegou seu smartphone e começou a filmar aqui e ali, incluindo a placa da loja. O ferreiro se perguntou o que a garotinha estava tentando fazer, mas infelizmente ela só trouxe um tradutor ouvinte e não um tradutor falante. Por que você está filmando? Língua italiana. Ah, você vai postar uma resenha no seu blog? Língua italiana. Você está postando nas redes sociais? Parado para pensar sobre isso, você não disse que fez uma conta recentemente. Mas isso é demais. Já tem muitos seguidores. E se começar um boato aqui? Língua italiana. Expulsando clientes inocentes. Eu também acho. Ei, espere. Vamos fazer negócios. Venha. Entre. O século XXI. Uma era em que as mídias sociais são comuns. Não era segredo para ninguém. A coisa mais assustadora não era um caçador como Seldon, mas um blogueiro. Sublinhado, foi uma boa viagem de compras. Eu também acho. Tarde da noite. Seldon sorriu satisfeito para as sacolas de compras cheias em suas mãos. No final, ele comprou 2 equipamentos de segundo grau de média alta performance e ainda sobrou dinheiro, mas não conseguiu encontrar o que queria para o último equipamento. E Celeste, que seguiu Seldon, pegou muitos equipamentos diversos que ela normalmente não usaria. Lamento não ter conseguido comprar o último, mas não pude evitar. Ao sair do distrito comercial, Seldon de repente notou um prédio antigo que se destacava. Havia muitos lugares que manipulavam equipamentos de éter, mas aquele lugar era único. Era um lugar que só lidava com armas. No entanto, não foi o único lugar para fazê-lo, mesmo que seja raro. Especialmente se for em um shopping de éter. A velha placa que diz terceiro grau chamou a atenção de Celeste, mas Seldon foi até lá como se estivesse possuída. Quando a velha porta de vidro se abriu, o cheiro rançoso de pólvora assaltou seus sentidos. Armas usadas para lidar com monstros continham éter, não pólvora. Em outras palavras, este ferreiro é especializado não apenas em armas de éter, mas também em armas antigas. Ele também foi um dos 2 ferreiros restantes na era moderna a ainda lidar com essas armas de fogo. Um velho artesão que não consegue esquecer o passado, ou apenas um velho artesão que dora armas. Na opinião de Seldon, o dono deste lugar era o último. Isso ocorre porque as armas de éter eram mais lucrativas. Isso é arte, não é? Ele acariciou lentamente uma arma pendurada na parede. Com um olhar como se estivesse apreciando uma bela obra de arte, Seldon olhou para cada uma das óbvias armas produzidas em massa que devem ter sido colocadas à venda. Oi. Você tem um olho afiado. Pessoas sem superpoderes são boas em usar armas. Disse um velho, saindo pela porta interna. Seldon olhou para ele e perguntou. Como você sabia que eu não tenho superpoderes? Qualquer um pode dizer de relance. Os calos e os olhos me dizem que lutaram no campo de batalha, mas pessoas com superpoderes não usam armas. Mas você sabe muito sobre armas, não é para cobrir sua fraqueza de não ter superpoderes. Outras munições também eram caras. No entanto, os super-humanos sozinhos superaram facilmente o poder das armas. Ao contrário de munições, é difícil manter o poder de uma lâmina de éter. Então raramente a usei em circunstâncias normais. Mas as pessoas comuns tiveram que cobrir sua fraqueza de não ter superpoderes de alguma forma. Assim, com lágrimas de sangue, usaram armas que custavam centenas de milhares por tiro. Então, a menos que morram, os caçadores comuns deixam de ser caçadores ou se tornam especialistas em armas. E os caçadores que são os últimos geralmente morrem logo depois. Eu não sei se há algo aqui que interessaria a um caçador como você. Disse o velho, mas na verdade, havia uma coisa que chamou sua atenção desde que chegou aqui. O que é isso? A arma que Seldon apontou era tão longa quanto um rifle sniper e tão grossa quanto uma metralhadora. Eu soube imediatamente quando vi que era feito com a essência da ciência do éter, mas por algum motivo parecia ser um ornamento.
Esse é um DK-001 Crossbow Shooter modificado que pode disparar 6 balas de cada vez. Uou! Crossbow Shooter. Tem que ser pelo menos segundo grau. Havia apenas um problema. O Crossbow Shooter era pesado demais para as pessoas comuns carregarem. Além disso, foi modificado para disparar 6 balas. E é um problema. É que esse monstro é difícil de usar. A menos que alguém tenha pelo menos força física rank, pode ser possível carregá-lo e usá-lo como um caçador rank F. No entanto, no campo de batalha onde você precisa responder rapidamente a todas as situações, carregar uma carga tão pesada dificultará a movimentação ágil. Então esse é o dilema. Não há razão para super-humanos usarem armas, e era difícil para pessoas comuns usarem. Ele estava certo. E o Seldon tinha habilidade e agora, e se ele empunhasse uma lâmina de éter com habilidade de esgrima branca e esgrima, ele não precisaria daquela arma monstruosa. Isso é apenas se você excluir casos muito especiais. Mas, Seldon não caçava apenas monstros. A próxima presa era nada menos que um mago, e sua força era lutar de longe. Você acha que eles vão permitir que você se aproxime apenas com uma espada ou atirando com uma pistola? Eles também são inteligentes o suficiente para ter uma variedade de métodos para impedir que as pessoas o façam. Para romper a barreira mágica incomum usada pelos magos, eram necessários meios poderosos e distantes. Eu vou comprá-lo. Sublinhado. A viagem de compras terminou. Respirei fundo e abri os olhos. A inspeção de todo o meu equipamento havia sido concluída há muito tempo. Enquanto eu tive que desistir de outros equipamentos, exceto os mais essenciais, uma arma chamada Mega Shooter foi amarrada nas minhas costas. Um casaco de éter, bem como um mega atirador altamente carregado, lâmina de éter e equipamento de segundo grau para lidar com magos. Minha carteira está em frangalhos, mas se eu conseguir caçar um mago, esse investimento valerá a pena. Dê-me a próxima missão. Ei! Interface. Desculpe. Eu estava fazendo uma pequena pausa. Você faz pausas. Não importa quando eu te chamasse, você sempre me respondia, então pensei que era um serviço 24 horas. Estou pronta. Número sublinhado estudante sublinhado acabou sublinhando sendo sublinhado sublinhado gênio sublinhado na sublinhado magia número fantasia número regressão número academia número arém viajando para Vivienda Magic Empire. O mundo do protagonista do nível 70, Fiolen. 10. 9. 8. Minha visão piscou brevemente, e quando eu abri meus olhos novamente. 2. 1. 0 Viagem concluída. Você se tornou um professor convidado do Magic Combat na Vivienda Magic Academy. Um mundo totalmente novo apareceu. A primeira coisa que vi foi o céu. Através de uma janela, as nuvens azuis vagavam. O céu parecia muito perto. Então me aproximei da janela, e quando olhei para baixo, a visão de um penhasco sem fundo me acolheu. Então, eu vi um edifício enorme, flutuando no ar. Havia bolas de cristal e até alguns lagartos alados deslizando pelo céu. Dei um passo para trás lentamente, incapaz de conter a perplexidade. Não importa o quão avançada a magia seja, isso era possível. Eu lentamente olhei ao redor. Eu estava em um escritório com um estilo incomum. A mesa estava cheia de livros com capas de couro, mas era impossível entendê-los, embora eu pudesse ler. Breve estudo da terceira lei da magia de Orwell, 1098p. Resolvendo o paradoxo da trigonometria por Fairley de Essência da Magia, primeira edição. O que é isso? Eu estava lentamente olhando os livros quando de repente a porta atrás de mim se abriu e alguém entrou. Professor Eu. Um homem de repente correu para mim. Que? Você está procurando uma luta? Por via das dúvidas, coloquei a mão em minha lâmina de éter, embora não pudesse sentir nenhuma hostilidade. Professor, o que você ainda está fazendo aqui? A orientação de circulação de mana para calouros começou. Professor? Mas o que? Sim, eu. Sim. Fiquei pasmo e tentei refutar, mas de repente esse homem me agarrou pelo pulso. Professor, apresse-se antes que demore. Traço. Sim.
Me tornei professor em um mundo de magia. Protagonistas capítulo 15. Willis, que se apresentou como meu assistente de magia de combate da primeira série, me levou a algum lugar enquanto mexia constantemente a boca. Ele era terrivelmente falador. Não é realmente emocionante? 3 gênios entraram na Vivenda Academia ao mesmo tempo. Ah, sim. É incrível. Mas há apenas um problema. A Vivenda foi fundada há 500 anos pelo mago Lenekari. Ele construiu a escola em uma estrutura gigante 10 quilômetros acima do solo para impedir a entrada de não-magos. Não há apenas uma, mas 2 pessoas falando agora. A academia é alimentada pela maior pedra de mana deste mundo. Ei! O quê? Vá em frente e fale. Por que você está falando tanto de repente? Sua habilidade caçador protagonista agora está no nível 2, tornando possível entender a trama do mundo. Sério? Mas isso não importa. Ok, isso é o suficiente. Fique quieta. Se há 2 existências explicando as coisas, é melhor ouvir aquela que estava falando a informação mais útil. Enquanto a interface explicava a história inútil da escola, o assistente Willis explicava a situação atual. Então era óbvio quem eu deveria estar ouvindo. Ok, de alguma forma, a interface que sempre foi sem emoção escondeu sua presença como se estivesse muito mal-humorada. É por isso. Professor, o senhor está ouvindo? Isso foi muito interessante. O quê? É interessante que a peruca do diretor Matalani tenha caído durante um discurso. Pessoas diferentes acham coisas diferentes interessantes. Ah, entendo. Willis, que assentiu rapidamente, continuou explicando. Então, quem você acha que terá a nota mais alta neste circular? Do que você está falando? Não entendi. Então decidi inverter a pergunta. O que acha? Ah, acho que o gurin que ficou em segundo lugar no vestibular. Embora ele seja fraco na teoria, seu círculo de mana que foi transmitido por gerações é excelente. Professor, o senhor não acha? Não sei, seu bastardo. Em primeiro lugar, o que está circulando? Bem, Mazelon que entrou em terceiro também é ótimo. Realmente não sei como uma pessoa de uma família caída conseguiu alcançar os círculos de nível 2. Ele é realmente um gênio. Se a família estivesse intacta, o primeiro lugar não estaria fora de questão. Concordo. É claro que na maior parte eles se saíram muito bem. Ele encolheu os ombros e riu. No entanto, nem a teoria nem a prática são comparáveis às de Araceli, que obteve uma pontuação perfeita e a nota máxima de maneira avassaladora. Primeiro lugar, Araceli. Segundo lugar, Gurin. Terceiro lugar, Mazelon. O nome do protagonista era Fiolen, então não era nenhum deles. No entanto, o protagonista pode estar usando um pseudônimo, então não quero descartar completamente a possibilidade de que um desses 3 ele, já que gênio era hashtag deste mundo. Talvez, nós vamos registrar o maior grau mágico na história da Vivenda Mágica Academy hoje. Enquanto conversávamos, eu e Elis chegamos a um portão enorme no final de um corredor. Havia algumas crianças pequenas por aí usando capas estranhas. Acho que são alunos desta academia. Vamos lá. A porta se abriu. Um enorme auditório apareceu na minha frente. O auditório, que lembrava um estádio olímpico, estava disposto em espiral. Bem no centro havia um cristal azul e um assento parecido com um candelabro flutuando no ar. Seu lugar é ali, professor. Disse Willis enquanto se afastava. Que legal, era tão malditamente alto. Eu levemente subi a estrutura parecida com uma escada rolante e me sentei no banco. Depois de sentar por cerca de 5 minutos, o resto dos professores chegaram. Tudo bem, todos fiquem quietos. Quando olhei para baixo, um velho mago sentado no centro chamou minha atenção. Sua voz era tão poderosa que ecoou por todo o auditório, embora ele falasse baixinho. O grupo de calouros deste ano começará agora a circular. Após uma breve salva de palmas, um por um, os alunos de capas verdes começaram a descer a escada em espiral. Só então eu soube o que circular significava. Assim como os exames físicos quantificam a energia possuída pelos super-humanos na Terra,
circular era uma forma de medir a mana possuída pelos magos deste mundo. E como os caçadores faziam um teste de força em cada entrada e cerimônia de formatura durante o ensino médio, a mana dos magos também era medida publicamente por aquela bola de cristal azul. Primeiro ano. Departamento de Teoria Mágica, Zandarit. Mana, 31. Uau! Houve uma explosão de exclamação dos alunos ao redor. A luz da bola de cristal parecia incomum para mim, mas aparentemente a mana era bem alta. Desde então, outros alunos colocaram as mãos na bola de cristal e o número médio variou de 10 a 20. Logo, as multidões silenciosamente começaram a sussurrar entre si. Ele finalmente está aqui. Essa criança é Mazelon? Deve ser, sim. Um menino com feições distintas se aproximou e colocou mão na bola de cristal. Ele era Mazelon, o terceiro aluno colocado. Primeiro ano. Departamento de Magia de Combate, Mazelon Verit. Mana, 46. Começou uma comoção. Nossa! Isso não é o suficiente para já ser círculos de nível 3. Inacreditável. Mazelon é provavelmente um gênio. No entanto, ele não era o protagonista. Isso ocorre porque nenhuma hashtag apareceu acima de sua cabeça. Menos um suspeito. Cerca de 30 alunos depois, o segundo suspeito apareceu. Seu nome era Gurin. Algo em seu rosto o faz parecer astuto e malvado. Primeiro ano. Departamento de Magia de Combate, Gurin Embu. Mana, 49. Mais uma vez o salão ficou barulhento. Todo ano é raro ver até mesmo um aluno com mana acima de 30 se matriculando. O que está acontecendo com esses desta vez? Houve conversas entre os professores, mas Gurin também não é o protagonista. Logo, 100 alunos entraram e saíram. Finalmente, o último suspeito apareceu. Com cabelos pretos lisos, uma garota de rosto animado colocou a mão na bola de cristal. A personagem de suporte Araceli usa Araceli Manas circulando MK2C. O que é isso? Um personagem coadjuvante? O momento em que tal pergunta surgiu. Primeiro ano. Departamento de Magia de Combate, Araceli Linicari. Mana, 52. Uma perturbação incomparável anterior encheu o auditório. Até os professores pareciam estar surpresos e ficaram sem palavras. Realmente, o boato um gênio uma vez em 1000 anos não era mentira. Há também outro boato de que ela herdou o sangue do grande mago Linicari. Mas aos 17 anos, a mana de 52 não faz sentido. Seu corpo não será capaz de lidar com isso. O que ela vai fazer? Como esperado, Araceli sendo a melhor aluna tinha a mana mais alta, mas infelizmente ela também não é a protagonista. O que é que foi isso? Quer ela pudesse ou não sentir minha mente perturbada, Araceli endireitou os ombros em triunfo. Ela parece ser do tipo orgulhoso, mas eu não me importo. Eu tenho que encontrar o protagonista. Então, de repente, o auditório ficou barulhento. Um menino desalinhado estava se aproximando da bola de cristal. Ah, que plebeu lamentável. De todas as coisas, ser o próximo aluno depois de Araceli. TSK. Ele tem mana? Eu não posso acreditar que um sujeito desses entrou na escola. Eu podia ouvir os sussurros do aluno, mas na maioria das vezes ignorei. Porque eu podia ver claramente as hashtags flutuando acima da cabeça do garoto. Número sublinhado estudante sublinhado acabou sublinhando sendo sublinhado um sublinhado gênio sublinhado na sublinhado magia número fantasia número regressão número academia número arém ele não era outro senão Fiolen. O protagonista deste mundo. Ele é o protagonista. Fiolen colocou a mão na bola de cristal sem se importar se os outros estavam olhando ou não. Então, saiu um brilho azul claro que nem é comparável aos anteriores. Protagonista Fiolen usou a habilidade Araceli Manas circulando MK40. SS uma mensagem misteriosa apareceu em minha mente. Imediatamente o professor encarregado da bola de cristal ficou com uma expressão chocada. Primeiro ano. Departamento de Magia de Combate, Fiolen. A mana é. O professor olhou para o número novamente, com medo de que estivesse errado. Mas a bola de cristal é sempre precisa.
Em outras palavras, esse número inacreditável é a realidade. Meu Deus! 70. O auditório ficou estranhamente quieto. Araceli ficou chocada enquanto a diretora sentiu calmamente. Fiolen sorriu. Aquele olhar, que me era familiar porque moro no campo de batalha há mais de 10 anos. O sorriso feio de alguém que roubou algo. Sublinhado, Fiolen regrediu de 20 anos no futuro. A habilidade aracelimana circulando a MK-40, SS, usada agora foi criada pela futura maga Araceli daqui 20 anos após inúmeras tentativas e erros. Foi um desenvolvimento previsível. Araceli Linecari. Um gênio raro que se diz ter avançado a magia deste mundo em mais do que algumas centenas, daqui 20 anos. Ela parece ser abençoada pelo mundo, mas acabou não sendo a protagonista. Apenas um papel coadjuvante para o protagonista. 20 anos depois, quaisquer conquistas que Araceli tinha agora se foram. A atual Araceli não tem ideia de quais serão suas conquistas futuras, mas o regressor Fiolen sabe de tudo. E eu também. Caçador de protagonista nível 2 foi ativado devido às mudanças na trama do mundo. Na linha do tempo original, Araceli ficou em primeiro lugar na prova preliminar. Na segunda linha do tempo, Fiolen venceu Araceli para ficar em primeiro lugar. Na linha do tempo original, Araceli teve a ideia de um dispositivo mecânico estranho como estudante. Na segunda linha do tempo, Fiolen inventou completamente o estranho dispositivo mecânico. Na linha do tempo original, Araceli foi selecionada para jogar no esporte mágico futebol aéreo. Na segunda linha do tempo, Fiolen ocupou o lugar de Araceli porque ela estava lesionada. Na linha do tempo original, Araceli tinha muitas fórmulas de nível universitário e foi muito elogiada pelos professores. Na segunda linha do tempo, Fiolen suprimiu profundamente Araceli roubando todas as suas fórmulas. O mais engraçado foi a fórmula mágica que Fiolen usou para suprimir Araceli dessa vez. A fórmula apresentada pelo protagonista Fiolen desta vez será criada por Araceli daqui 3 anos. Em outras palavras, Fiolen está roubando todas as conquistas da futura Araceli ao retornar ao passado para destruí-la completamente. Ele era uma pessoa tão cruel que nem eu, que gosto de tirar os pertences de outras pessoas, não poderia tolerar isso. E não foi só Araceli. Ian. Magia de gelo combina mais com você do que magia de chamas. De jeito nenhum. Minha família aprendeu a magia das chamas por gerações, confie em mim. Se você quer superar seus limites. Como é uma academia onde vários aristocratas se reuniam, havia muitas mulheres bonitas aqui, e Fiolen conversava com todas as garotas bonitas. Puxa, Fiolen. Como você sabia que eu gostava de café com leite? Isso me lembra de casa. Obrigado, Fiolen. Eu segui seu conselho e é realmente verdade. Ah, Fiolen. Você sabia que este era o meu lugar favorito? Eu gosto de vir aqui sozinha. Cada conversa era tão cheia de juventude. A maneira como ele fala também é muito original, como se ele tivesse o medo de soar como um nobre. Vendo essas visões, você pensaria que Shakespeare havia reencarnado. Pouco mais de um mês depois, Fiolen fundou seu reino harém, enquanto Araceli ficava cada vez mais devastada. A garota que estava confiante um mês atrás agora encolheu os ombros com a mera menção de uma pessoa. É um pouco lamentável, mas não era algo que eu pudesse resolver. Achei que isso se resolveria naturalmente assim que eu conseguisse caçar Fiolen de qualquer maneira. O que eu tenho feito? Você pode perguntar. Enquanto ainda fazia os preparativos para caçar Fiolen, tentei aprender magia de alguma forma. Claro que não foi fácil. A magia exigia pelo menos um conhecimento de nível universitário e, em primeiro lugar, minha formação acadêmica na Terra era nem do ensino médio completo. Mas neste mundo, e especialmente em uma academia de magia como esta, era possível reunir informações e estudar magia. Magia. Foi mais difícil, misterioso e fantástico do que eu pensava. Uma ideia me veio à mente. Há ciência e superpoderes na Terra, mas não há mágica. Há magia aqui, mas não há ciência ou superpoderes. Se eu combinar os dois, o que vai acontecer? Professor Eu. Por favor,
Continue com a palestra. Enquanto estava perdido em meus pensamentos, o som da voz de alguém me tirou disso. Certo, eu estava conduzindo uma palestra de magia de combate para os alunos do primeiro ano. Eu não conheço nenhuma magia, mas felizmente, meu assistente Willis cuidou de tudo para que eu não precisei fazer nada. No entanto, professor, mostre-nos o tiro mágico concentrado que você nos mostrou da última vez. Mostre-nos. Os alunos me perguntaram com olhos brilhantes. Tiro mágico concentrado. Na verdade, sou apenas eu atirando minha pistola e não mágica. Tirei uma pistola da cintura, coloquei o silenciador e dei 3 tiros para o céu. Então 3 pardais voando no céu caíram no chão. Uau! Incrível! Como fez isso agora? A magia foi lançada sem cânticos. Quero muito aprender. Pessoal, sinto muito. Isso tudo é uma farsa. Os alunos não foram os únicos que se apaixonaram pela minha magia. Quando mostrei alguns truques usando meu equipamento de éter, os professores correram para minha aula, esperando observar. Cerca de um mês depois, todos os professores que não tinham aulas e tempo de sobra vieram assistir minhas aulas ao ar livre. Portanto, havia mais professores do que alunos na minha turma. Mas eles não perceberiam minha farsa. Eu estava nervoso com tal resultado. A magia do professor Yu é incrível. Incrível. Eu não posso acreditar que não consigo sentir a injeção de mana. Que tipo de magia você tem que aprender para fazer isso? Como esperado, o caminho para o aprendizado é interminável. Eu quero ler a tese do professor Yu. Não, professores, por favor, não façam isso. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.